Eu converso agora com ele, ex-senador da República, Eduardo Siqueira Campos. Em primeiro lugar, obrigado pela entrevista aqui nos Estados Unidos. Quem agradece sou eu. Senador, de novo na política? Sempre. Uma vida inteira. 4 anos de idade, entregando cartõezinhos de José Wilson Siqueira Campos, vereador em Colinas de Goiás. Portanto, política sempre. Se disputando ou não, existem diferentes formas de você fazer política. Dentro de um quadro partidário, nos bastidores, numa eleição, fora da eleição, apoiando, ajudando, fazendo as conversas, os bastidores, mas eu nunca deixei de estar no ambiente político. Você disse que não política há um tempo atrás. Você estava mentindo? Não. Me prova. Agora, o homem está distrito às suas circunstâncias. O Hessel, que morou em Palmas, não é esse Hessel de agora. E esse Hessel de agora talvez não vai ser o Hessel de daqui a alguns anos, cujas circunstâncias haverão mudado. Ou seja, seus filhos, sua família, o seu momento. Eu vivi, Hessel, uma falta de motivação para buscar a reeleição para deputado estadual. Me declarei não candidato. E naquele momento imaginei, quero ser senador? Não. E repito, e reafirmo, não penso em voltar a Brasília, já passei por lá, não quero o Senado. Você não é um caso único. Muito político fala, não quero, não quero, não quero, depois fala, é a vontade do povo. Não. Por que essa transferência de responsabilidade? Não, aí a responsabilidade é inteiramente minha. Veja, quando eu disse que não era candidato à reeleição, ninguém acreditou, porque você está com razão. Os políticos costumam dizer isso. E olhe lá, eu não sou e não vou negar a classe política nunca. O que você tem que negar e se afastar é da política ruim, da política viciada. A palavra é um ativo político importante. Perfeito. Você acha que isso vai ser contra você na Não acredito, porque a minha motivação, todo mundo me viu, Hessel, todas as tardes debatendo com o Paulo Mourão, discutindo aqueles assuntos que empolgavam a Assembleia. Aquele momento o Tocantins estava voltado, não era para o Senado, nem para a Câmara, era para a Assembleia. Aquele momento passou e eu não vi mais razão para voltar a ser candidato apenas para ter um mandato. Você considera um erro ter dito isso, que sairia da política? Não, de jeito nenhum. Eu diria novamente, eu não quis ser candidato a deputado estadual. Disse isso e não fui. Então, disse que não queria ser candidato ao Senado. Eu poderia, quem sabe, ter sido suplente de um dos candidatos, seria um bom nome, com certeza. Podia ser candidato a deputado federal, mas eu não tinha a motivação naquele momento para fazer aquilo na política. Mas fiz como eleitor, fiz nos bastidores, participei intensamente da eleição de 2022. Nos bastidores, eu lia as pesquisas todo dia de noite, ligava para os meus candidatos do União Brasil e dava a eles aqueles números. Então, eu não deixei de fazer aquela política. Agora, a vontade de ser candidato, Hessel, tem que haver uma motivação. Eu, numa bela manhã de domingo, abri a janela, olhei para Palmas e falei, quem mesmo eu votaria para prefeito hoje? E com todo respeito aos demais candidatos, eu não encontrei nenhum. Com a formação que eu tenho, com tendo sido prefeito que eu fui, será que eu não credibilizo esse debate? Será que eu não coloco, vamos dizer assim, lenha na fogueira, num bom sentido? Ok, isso é uma avaliação sua. Agora, sim, você minha. falou que não estava na linha de frente e apoiou campanhas e fez coordenação, como você acabou de dizer agora. Agora, sempre ficou aquela pecha do pé frio. Principalmente quando teve Marcelo Leles, que você subiu no palanque e tal. Como que você lida com isso? A gente sabe que a política é complexa. Eu sou obrigado a dizer que talvez eu seja o maior pé quente. Porque do meu primeiro candidato, Siqueira Campos, a vereador de Colinas, 5 campanhas de deputado federal, 4 vezes governador, eleição de Marcelo Miranda em 2002, a eleição do meu pai em 2010, que foi de 1%. Todo mundo sabe, eu não fui candidato a nada. 7 mesas da Assembleia. Hessel, os atuais candidatos a prefeito de Palmas, invariavelmente sempre me disseram, você seria um coordenador maravilhoso para a minha campanha. E eu pensei, por que não coordenar a minha própria? Porque não me falta amor a essa cidade. Palmas é um caso à parte. Eu te diria que se nós estivéssemos no ambiente falando sobre o governo de estado, eu não estaria sentado aqui. Senador, quem que te financia? Hessel, se eu te dissesse que a eleição de Palmas estava decidida agora, existiam 2 candidaturas colocadas, alguém economicamente ativo, poderoso, forte, coordenando uma campanha,
E o ex-prefeito Carlos Amasta, com o seu ativo político, que foi eleito e teve Cíntia como sua vice, ele renunciou. Esses dias ele fez uma entrevista, a meu ver, ele é um grande homem do marketing, mas péssima, dizendo que estava arrependido do dia que renunciou para deixar Cíntia no poder. Mas ele renunciou. Mas vamos lá. Nós tínhamos a candidatura de uma deputada, que foi eleita vereadora, muito bem votada, virou presidente, até aí tudo muito bem, deixou o mandato para ser candidata a deputada estadual, se elegeu e tem 2 meses de empossada como deputada estadual e quer ser candidata a prefeito de Palmas. Nada contra. E temos o senhor Carlos Franco Amasta, para não dizer outros nomes, eu vou ficar nesses. Posso citar aqui o professor Júnior Gel, deputado Filipinho, Ricardo Aires, Jairo Mariano, todos são nomes. Mas aí eu penso que a população que me conhece, que sabe o prefeito que eu fui, que conhece as ferramentas que eu tenho, eu acho que eu sou, modéstia à parte, um bom nome para ser colocado nesse cardápio. A eleição já estava num marasmo decidido e eu, sinceramente, para estes candidatos, com muito respeito, eu votaria muito bem na Nilmar. Acho o jovem Filipinho um grande candidato, gosto muito do professor Júnior Gel, acho ele um bom nome, acho que o Ricardo Aires tem muito futuro pela frente, mas todos seriam o primeiro emprego. Você sabe quando você pegar um avião, você mexe com aviação? Costumamos dizer avião novo, piloto velho, ou seja, Palmas não é lugar para primeiro emprego. Palmas não pode ser a primeira oportunidade de gestão pública para uma pessoa. Então, se for isso, eu terei como contendor Carlos Franco Amasta. E estou pronto para isso com todo respeito. Em relação à deputada, ela terá que provar e vai ter que dizer, justificar e mostrar por que é que ela quer ser candidata. Ela tem direito, mas terá os debates e vai ter pela frente Eduardo Siqueira Campos. Hessel, eu nunca fui ruim de palanque. Meu pai não teve que fazer um comício na campanha de 92. Nunca ninguém viu Siqueira Campos dentro da prefeitura de 92 e 96. Eu fiz o meu projeto de governo, formei a melhor equipe que a prefeitura de Palmas já teve. Então eu digo que eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, vou morrer naquela cidade e acho que essa oportunidade, ela me motivou. Senador, me desculpem os outros, mas eu me motivei e quero. Você sabe que a promessa é uma grande ferramenta de campanha. Sim. E aqui você com certeza vai prometer algumas coisas, já deu várias entrevistas prometendo algumas coisas, que é o mote da sua campanha. Você já revelou isso, você quer olhar para frente, ou seja, vai Sim. prometer. O senhor terá a capacidade de registrar todas essas promessas aqui comigo ou durante a campanha em cartório e eu posso te processar se você não a cumprir? Vamos lá. Veja que ponto chegou o político brasileiro. Eu tenho visto gente registrar em cartório que não vai renunciar e depois rasga o contrato, rasga o compromisso e deixa a população boquiaberta. Hessel, vamos lá. Se eu te disser que na campanha de 92, a minha mãe encaminhou os 4 aurenis que acabaram escolhendo o nome dela para o bairro, dizendo, meu filho não vai decepcionar. Essa era a promessa de campanha dela e do meu pai, que ele acabou de dizer agora, resgate o nome da política para Palmas e eu sei que você não vai decepcionar. Então vamos lá. Mas a política era diferente? Sim, tudo muda, mas vamos lá. Se eu fiz, Hessel, não prometi, tá? Mas eu fiz 10 escolas padrão em 1 ano e meio em Palmas, olhei e disse, precisa. Que escolas são essas? Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Paulo Freire, Aurélio Buarque de Holanda, Luiz Gonzaga, Anne Frank, Olga Benário, Escola Técnica Federal. Se eu fiz com um orçamento pequeno para uma cidade pequena, quando eu digo agora que vou fazer 10 creches, que eu vou fazer o Hospital de Urgência e Emergência de Palmas, que isso é gravíssimo não haver em Palmas ainda. Quando eu digo que vou fazer o quadrilhódromo, nós temos o melhor festival de quadrilhas. As pessoas me viram fazer sem prometer. E eu tenho orçamento, credibilidade e conhecimento para praticar, colocar em prática. Vou fazer. Mas boas intenções não bastam. Por isso que eu digo, não pode ser o primeiro emprego. Veja que prefeito eu fui. Me pergunte, de onde saiu o espaço cultural? De onde saiu o único equipamento que tem na região sul de Palmas, que é o ginásio Ayrton Senna, e um mini hospital que tinha lá na Aureliano. Você está contando com o ovo antes da galinha. Não, eu estou contando que a galinha que põe bons ovos, ela ainda pode pôr. Eu direi que
Hessel, Palmas viveu um momento e você viveu parte dele, tá? Vamos rapidamente dizer assim? Se nós devemos passar uma borracha naquilo que Siqueira e Eduardo fizeram, apaga o aeroporto, a rodoviária, apaga a Praça de Girassóis, apaga o Espaço Cultural, apaga o ginásio Ayrton Senna, apaga essas 10 escolas, apaga o HGP. Hessel, eu venho de uma escola de político com palavra, com compromisso. Eu só trocaria a tua pergunta, pois eu não vou fazer promessas, eu farei compromissos factíveis, te digo de onde é que vem, quanto custa e em quanto tempo vou fazer. Questão de semântica. Sim, mas são compromissos. Porque eu os fiz. Você, quando vai comprar um carro de alguém, você olha que tipo de proprietário ele foi. Quem morou em Palmas e olhar para trás e ver quem foi o prefeito Eduardo Siqueira Campos, vai de olho fechado para não votar em mim. Seu pai fundou o Estado e você era o primeiro-ministro do seu pai. É verdade isso? Hessel, as pessoas às vezes têm um pouco de pouca disposição para o enfrentamento do governo 2011-2014. Vamos lá. O ex-governador, o então deputado Carlos Henrique Amorim, ele mudou o que a Assembleia poderia ter, que era 1,5% da receita corrente líquida, passou para 3%, que era o teto máximo. Pegou a Justiça, que também era 1,5%, passou para 3%. Pegou a Defensoria Pública, que tinha 0,7%, passou para 2,1%. Ele tirou mais de 400 milhões da capacidade de investimento do Estado. Não há o que se reclamar em relação a isso. Essas instituições vão bem, estão bem geridas, mas o Estado passou a ser um pagador de folha e tomador de empréstimo para financiar sua infraestrutura. Então, Hessel, na verdade, eu vou aqui rapidamente, tá? 2011, 2014. Último concurso para delegados, deltas, esses grandes delegados que estão fazendo as investigações, temidos por muita gente, entraram em que governo? O nosso governo em 2011 e 2014. Quadro geral, o último concurso para o quadro geral, mais de 10 mil servidores ingressaram via concurso público. Agentes penais, último concurso, entraram 1.000 policiais militares. Houve um novo agora, o governador Vanderlei fez um concurso. Então, nós tiramos 18 mil comissionados e colocamos 20 mil funcionários públicos com concurso público. Se fosse só isso já estava bom, mas mais do que isso. Nós concluímos a Ponte de Lajeado, a Ponte da Barra do Ouro, fizemos 1.700 quilômetros de estrada. Mas quem fez isso? Foi você ou foi seu pai? Foi meu pai, mas eu ajudei muito. Eu fui um braço direito e os prefeitos sabem dizer. Eu montei um sistema com aquelas máquinas que estavam paradas para elas trabalharem as estradas vicinais. Nós montamos programas com esses prefeitos. As melhores temporadas de praia, pergunte a qualquer prefeito, 2011 a 2014. As melhores estradas vicinais, o melhor tempo de financiamento das estradas. A gente entrava com a máquina com combustível, o prefeito não tem mais isso. Então, Hessel, aquele foi um grande governo. Então não te incomoda essa pecha? Em absoluto não, Hessel. Em absoluto não. Por que Palmas inunda? E eu vou cobrar isso de você. Você mostra as valas de Palmas. Como é que pode uma quadra como a Arço 23, em 2015, sendo rasgado o asfalto? E por que vocês não planejaram isso, senador? Bom, nós planejamos e fizemos. E lhe explico. Por que quebraram para fazer o saneamento daquela quadra? Eu te explico. Falando do centro de Palmas. Vamos lá. O que aconteceu em Palmas é que quando meu pai voltou ao governo em 95, eu entrei como prefeito, ganhei em 92 e entrei em 93. Em 93 e 94 eu comecei a fazer uma grande planta de galerias de águas pluviais. E aí entra Siqueira Campos no governo, você pega uma caminhonete e passeia um universo embaixo daquele centro de Palmas. Era a cidade que nós tínhamos. Só que Siqueira Campos saiu do governo, eu saí da prefeitura. E com todos os esforços que foram feitos, acho que ninguém percebeu que nós precisamos de um grande plano de macrodrenagem a ser financiado da seguinte forma. Emendas de bancada, hoje os parlamentares têm... Quem tem dinheiro hoje na mão são os parlamentares, cada um tem 50 milhões por ano. E as emendas de bancada são grandiosas. Lembra-se do João Ribeiro. Emendas para rodeios. Não, mas vamos lá. Não. Eu vou lembrar de algo importantíssimo. Vamos lembrar de João Ribeiro? O senador João Ribeiro fez as travessias urbanas, a cidade morria gente atropelada em quase todas elas. Ele fez as grandes travessias urbanas do Tocantins inteiro com emenda de bancada. Então basta resgatar a boa emenda. A emenda não é ruim. O ruim é quando a emenda prevalece, não é o exemplo que prevalece. Sim, mas aí, eu quero crer que eu, como prefeito, com o relacionamento que eu tenho com a bancada, com o conhecimento que eu tenho, Palmas não se endividou. Você vai mexer com a classe política. Eu acho que eu já estou mexendo. Quando eu apareci como candidato, eu te confesso que muita gente olhou e falou, não, mas ele
Porque todo mundo sabe minha capacidade de debate, de discurso, de diálogo, de articulação. Por que não usar isso em prol de Palmas, Hessel? A gente precisa dar um salto, Palmas. Você falou na drenagem, ela parou. A gente tem que voltar a fazer macro drenagem, galerias de lançamento. Senador, a gente teve um prefeito em Palmas que falou da universalização do saneamento, do esgoto. Mas quando ele fez isso, o esgoto sai mais caro que a água. Como é que pode? Você vai mexer nisso? Ou a gente vai continuar pagando isso? O resíduo é mais caro que a água. Vamos lá. Vamos enfrentar essa questão. Primeiro, Palmas não tinha água. Moisés Avelino distribuía água com caminhão-pipa num cercadinho de cimento que ele mandava fazer em frente às casas. O que fiz eu? Cavamos as valas com os trabalhadores, os famosos orelhas secas, colocamos água na cidade inteira. Canos, distribuição e água tratada. Eram postos artesianos. Depois veio a Saneatins e já montou as grandes captações e nós estamos plenos em água. É lógico que existem novos bairros, existe demanda, mas estamos bem atendidos com água tratada. Quando veio a questão do esgoto, as concessionárias têm que entender, Hessel, que elas são concessionárias de um serviço público municipal. Eu vou te dar um exemplo. Olha a JK, olha a Avenida Tocantins, para pegar dois exemplos de avenidas comerciais. Olha Palmas Brasil. Será que dá para aceitar aquele tanto de fio, de cabo, de poste e o prefeito não chamar a concessionária Energisa e dizer assim, eu vou dar 6 meses para vocês embutirem? Vamos fazer compromisso. Vai fazer isso? Ora, a JK e a Avenida Tocantins serão as primeiras. Igual aqui, da Brickell? Sim, nós estamos na Brickell, aqui a Avenida Paulista de Miami. Você não viu um fio, por quê? Porque o município de Miami, eles exigem das concessionárias que embutam isso. Então, a Energisa, as teles, elas terão um prazo. Eu vou sentar, nós vamos chamar, nós somos o detentor do serviço público e vamos obrigar. Em 1 ano, a JK não terá mais poste com ligações com fios aparentes. Hessel, isso é gestão. E por falar em concessão, transporte público, concessão ou iniciativa privada? Bom, nós estamos vivendo esse problema em Palmas. A prefeita, ela é proativa, ela teve coragem. Mas ela teve coragem e chamou para si de uma forma, vamos dizer assim, que seria a estatização ou o poder público à frente do transporte coletivo urbano. Essa eu te confesso, foi muita coragem, ela tem muita vontade de acertar, a gente precisa saber se isso vai dar certo. O que eu entendo é o seguinte, Hessel, eu teria feito um chamamento público, abri aí para o Brasil inteiro, quero 300 ônibus novos, o motorista é por sua conta, o pneu é por sua conta, porque o grande problema, Hessel, a vontade da prefeita é indiscutível, mas aí eu te pergunto, e quando houver licitação para comprar pneu, e a graxa, a gasolina, a oficina, tudo gerido pela coisa pública, Bom, o que você acha disso? Estados Unidos é menos Estado, né? Eu penso, quanto menos Estado e boa regulação, você cobra e o setor público, porque imagine, cobradores e motoristas e funcionários públicos. Eu sinceramente, eu tenho muito respeito e eu disse, Hessel, que eu não vou, tem 2 pessoas que pegaram a bandeira de bater na prefeita Cíntia. Eu posso dizer os nomes, né? Acho que a gente está num programa aqui, não há mal nenhum em dizer francamente as coisas. A candidata a deputada Janade, ela bate de manhã, de tarde e de noite. O que muda do Abasta é que ele bate de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Que ele é um bom internauta e ele, às vezes, 4 horas da manhã, já amanhece batendo na prefeita. E eu pergunto, isso serve para quê? Os problemas todo mundo está vendo, certo? Talvez para dizer, nossa, ele está tendo a coragem de bater naqueles problemas, certamente vai resolver. Entre você bater na prefeita e resolver o problema, eu vou ficar com resolver o problema. Tá? Então, assim, na questão do transporte coletivo urbano, primeiro temos que deixar a ela, tem que dar ela, não sou eu, é o povo de Palmas. Ela assumiu o serviço e deu 100 dias para melhorar, começou, voltou a cobrar. E se esse modelo se mostrar eficiente, eu não creio no poder público gerindo o transporte coletivo urbano. O passageiro, ele não está preocupado, ele não quer uma passagem cara, mas ele prefere uma passagem onde ele pegue o bilhete, que ele tenha lá o processamento e que ele vai, que ele chega a tempo para o trabalho. Então, nós teremos uma grande oportunidade. A prefeita ainda tem 1 ano e meio para mostrar se ela fez um princípio de intervenção para depois fazer o chamamento. Eu ainda acredito que vai acontecer isso.
ou se ela vai manter. Ora, se estiver funcionando e provar que este é um caminho, por que não? Obrigado, prefeita Cíntia. Obrigado, prefeita Cíntia. Ela meteu a mão na cumbuca, ela botou a mão no vespeiro, teve coragem. Não vou condená-la por isso. O senhor está pedindo apoio dela aqui nessa entrevista? Não, eu acho que ninguém tem o direito de tirar a prefeita do trabalho dela, dos desafios que ela tem, que não são poucos. Nós estamos terminando o período de chuvas. Se você imaginar o que é buraco nos Aurenis, o que é buraco em vias secundárias, é incalculável, mas a gente sabe que isso não se faz com chuva. Parando a chuva, ela vai ter que dar um banho de asfalto na cidade. É que todos nós estamos esperando. Então, outro universo. Aproveitando a sua água, você falou agora há pouco do ex-prefeito Amasta e falamos também sobre o hospital, bem en passant. Ele usou dessa tática de vou fazer o hospital, não fez, e você está falando que quer fazer também. Você está usando o mesmo discurso do Amasta, prometendo hospital que nunca chega, senador? Não, a diferença é uma só, tá? Qual? Já fui prefeito. Vou te pegar duas obras que ficam mais baratas do que o Hospital Municipal de Urgência e Emergência. O Espaço Cultural e o Ginásio Ayrton Senna, que eu fiz em um só tempo, eles são mais caros do ponto de vista de concreto, ferro, de arquitetura de salas, de peculiaridades do que um hospital. Então, quem fez obras, quem fez 3.000 casas, como eu fiz das Arnas, de tijolito, quem fez HGP e quem fez Espaço Cultural e Ginásio Ayrton Senna, pode e vai prometer, fazendo um compromisso. 1º de janeiro de 2025 eu assino a ordem de serviço para a contratação de projeto e construção do Hospital de Urgência e Emergência, porque enquanto houver gente sendo atropelada que vai para a HGP não cumpre sua função. E o Hospital de Urgência e Emergência, Hessel, qual é a sua garantia? Quem sentar nessa cadeira e não fizer essa promessa, ou quem ganhar a eleição e não cumprir, está banido da vida pública. Minha garantia, Hessel, é que essa cidade foi fundada pelo meu pai, metade dessa cidade mora num bairro com o nome de minha mãe. Eu vou morrer em Palmas, já tenho um filho que está aqui definitivamente, meu anjo, e eu posso dizer para a população de Palmas, eu vou construir o Hospital de Urgência e Emergência de Palmas. Meu pai fez o HGP, fez o Dona Regina, nós não tivemos mais... Posso te cobrar. Mas deve, a população deve. Eu pego o avião aqui e vou lá cobrar. Meu Deus do céu, vamos fazer assim? Hessel, eu tenho que ser banido, execrado da vida pública se o dia 1º de janeiro não assinar essa ordem de serviço e se na metade do meu mandato nós já tivermos lá a estrutura do Hospital de Urgência e Emergência. Entenda, queimou com álcool, levou um tiro, levou uma facada, foi atropelado, caiu de moto da cidade, sofreu um acidente dentro de casa, vai para o Hospital de Urgência e Emergência. Depois, acudida à emergência, essa pessoa vai para a HGP fazer a eletiva. Mas se a gente não tirar este povo da porta do HGP, o governador Vanderlei, que está fazendo um grande serviço de adquirir serviços privados para salas vermelhas, veja, o poder público, interesse estadual, municipal, federal, está gastando dinheiro contratando a iniciativa privada para fazer urgência e emergência. Então o prefeito tem que fazer. Esse é o prefeito que vai ser, ao invés de ser o candidato do Vanderlei, eu quero ser o parceiro do governador Vanderlei para fazer o hospital e para tirar esse povo da porta do HGP. Senador, essa é uma promessa que você está colocando uma faca no seu próprio pescoço, mas eu tenho que lembrar, eu sei que a comparação ela é burra, esdrúxula, mas... Paulo Maluf e Pita. Paulo Maluf disse o seguinte, senador, se ele for um péssimo gestor, jamais votem em mim. E deu no que deu, faltou com a palavra, senador. Verdade. Bom, o que você eu tenho continua que dizer... com a faca no pescoço? Eu quero mais do que uma faca. Eu quero uma guilhotina, eu quero a câmara de gás, eu quero qualquer outro método letal, porque isso na política é letal. Hessel, meu pai deixa a vida pública do Tocantins com um patamar diferenciado. Você está fazendo isso pelo seu pai ou por você? Olha, eu posso te dizer uma coisa aqui que eu acho que eu não disse aos outros, porque eu mostrei um filme do meu pai falando que ele seria mais do que um cabo eleitoral para mim. Só na hora que eu voltei a ele, disse: meu pai, eu olhei, abri a janela, olhei para essa cidade, olhei quem são os candidatos, eu tô de volta, eu vou ser candidato a prefeito. Nós choramos juntos, alguns minutos abraçados, e ele disse: meu filho, eu tenho certeza de que você está preparado para isso, esse é o meu sonho, é ver você colocar em prática as suas ideias.
Você foi um grande prefeito, meu filho. Você não vai decepcionar. E, Hessel, eu acho que, modéstia à parte, eu sei que muita gente diz, ele está usando o pai, ele está usando o nome da mãe. Desculpem, nós viemos numa carroceria de caminhão. Sim, estou fazendo pelo meu pai, porque ele, quando escolheu dar a 45 mil famílias, através dos Pioneiros Mirins, sem nome, sem sobrenome, antes do Bolsa Escola do professor Buarque, em 90, que ele começou, meu pai fez em 89. O primeiro programa de renda mínima em escala no Brasil foram os Pioneiros Mirins. Isso tudo acabou. Vou, senador Canedo, Kinger, seu filho, o que você tem a dizer? Eu acho que um homem pode experimentar qualquer tipo de dificuldade, mas a perda de um filho, você recompõe tudo, um casamento, você recompõe muita coisa na vida, uma perda financeira, mas a partida de um filho, ele te remete ao profundo da dor. E ali, eu tenho duas passagens muito rápidas da Bíblia. Jó 1:21. Nascemos nus do ventre de nossas mães e assim voltaremos ao braço do Pai. Deus dá, Deus leva. Então compreenda. Louvado seja o Senhor. Mas você não tinha essa consciência naquele momento? Não. Confesso que não. Se concordar a Bíblia era algo que estava na prateleira da minha casa há muitos anos. E depois, mais lá na frente, Jeremias 18. O Senhor pede que Jeremias desça e olhe o olheiro, e ele está com o barro na mão. E eis que o barro cai, estava sendo formado um jarro e se parte em 1000 pedaços. E o Senhor pergunta, por que não te entregar como o barro nas mãos do olheiro, para que eu molde a ti com a minha semelhança? Você está usando a religião para se confortar? Para dizer que o jarro de Jeremias partiu-se muitas vezes já. Naquele dia 14 de janeiro, o jarro se partiu. Eu achava que não havia mais moldagem a ser feita. E aquilo foi um sofrimento. Falar daquele governo de 2014 para mim foi uma conturbação, porque foi a perda do meu filho. Mas ainda assim, Hessel, ele era um filho diferente. A gente que é pai de vários filhos sabe que o amor é pleno para todos. Mas sim, quem estava sentado desse lado de cá via um tratamento diferente. Estou errado? Não. Depois de 23 anos que a gente tem de separado da Simone, minha primeira esposa, de quem eu sou muito amigo, ela mantém seu título em Palmas e vai lá votar no prefeito Eduardo Siqueira Campos. Ela e o marido dela. Meus filhos, todos apaixonados, mas com a Poliana foi o nosso primeiro anjo. E a Poliana é uma figura muito doce, muito angelical. E ela é muito querida na cidade. O meu filho era um ídolo na escolinha do Flamengo, na natação, no Marista. E perder um filho. Mas enfim, eu não sou o único, sabe, Hessel? Bom, senador, você estava preparando ele para a política. Isso era muito visível. Eu, particularmente, tinha isso muito claro na minha frente. Eu imaginava o Gabriel como o meu pai me imaginou, sabe? Perto de mim, olhando as coisas. Ele discursou em 2010, você acredita nisso? Há um discurso dele onde ele pede: o meu avô não gosta de criança abandonada, meu avô gosta de pioneiro mirim. O meu avô gosta de escola com merenda. E completou o discurso dele dizendo: vote em João Ribeiro e Vicentinho. Foram os últimos votos que o meu filho pediu em vida. Bom, ele está lá em cima, ele está cuidando de tudo e... Você queria que ele pedisse voto para você hoje? Não, eu quero que ele continue abençoando os irmãozinhos dele, que o Samuel e o Gael, que ele abençoe a mãe dele, que passou por um câncer logo depois da perda dele. E, Hessel, imagine, Deus te dizer, eu não tenho mais nada a perder nessa vida. É por isso que eu digo, eu estou pronto, puro, preparado, despido de vaidade, despido de qualquer mágoa de qualquer um. E aproveito para pedir a qualquer político que tenha tido um problema comigo, entendam, eu só quis ganhar a eleição e fazer política pública. Se errei, tá lá atrás. Senador, você está com medo de não ser perdoado? Não, porque eu pratico o exercício do perdão diariamente e não tenho dificuldade para pedi-lo. Da classe política, Hessel, não basta você ser perdoado. Você tem que entender que você está mexendo num jogo que estava meio pronto, tá? Existiam duas candidaturas muito bem colocadas. E eu posso falar que eu não sei se não perdão, eu acho que tá nas costas muito falso dentro da política.
Mas veja, me perdoe. Posso te dizer uma coisa que aconteceu esses dias agora? Eu soube que o Marcelo de Carvalho e Miranda, 2 passagens. Primeiro, ele perdeu o pai dele. E eu olhei para mim e me imaginei, no dia que for acontecer, se eu não for antes dele, eu perder Siqueira Campos. Peguei o telefone e liguei para o Marcelo. Falei, Marcelo, eu estou sofrendo a partida do Dr. Brito. Porque eu estou te imaginando o filho, estou te imaginando os netos. Eu sei o quanto é duro para você. Esse foi um ponto. Segundo ponto, agora, 10 dias. Fiquei sabendo que o Marcelo de Carvalho e Miranda está com câncer na próstata. E soube da operação. Peguei o telefone, ele me atendeu prontamente. Eu falei, governador Marcelo, se eu lhe desejar perante Deus recuperação, saúde, família, paz, o senhor recebe isso de mim? Recebo com muito carinho e alegria. Não vou desejar a ele sucesso na possível candidatura da esposa dele, Dona Dulce, a prefeita de Palmas, se ela for candidata. Não há acordo. Bom, eu te pergunto isso porque eu fui no funeral do senador João Ribeiro e eu pude ver lá, senador, uma série de arqui-inimigos ali. Eu confesso, eu não acredito nisso. Eu acho falso demais. Por isso eu te pergunto. Eu vou te dizer, eu não fui ao enterro do Dr. Brito. Aquele momento era da família e era dos companheiros. Poderia ser um gesto, eu fiz uma ligação, acho que está de bom tamanho. Eu já tenho uma dificuldade com velório, eu me digo, não me perdoem pelos velórios que eu não for, porque depois de ter ido do meu filho, velório é uma coisa ruim. Chateado. Você, né? Então eu faço um compromisso, fique certo, eu não vou no seu Okay. E farei as minhas orações. Combinado, okay. Não se decepcione comigo. Esse eu sei que você vai cumprir. De dentro do caixão, não olhe para os dados e me procure, que você não vai me encontrar. É mórbido, mas acho que é interessante falar sobre essa vida, Récio, e a vida, a única certeza é a morte. E o político, às vezes, não lida bem com esses conceitos, né? Aquele abraço, aquele telefonema no dia do aniversário. Você sabe que com mandato são 1000 telefonemas, sem mandato, Récio, como eu estou agora, 3 ou 4 ligações. Essas são boas, vale pelas que você não recebe. Olha, eu devo confessar uma coisa aqui para você. Eu não acredito na política. Eu não sei se a política tem solução. Enquanto sociedade, nós somos recentes. Já havia curso em Sorbonne quando o Brasil foi descoberto. Então, Récio, eu quero voltar aqui a um tema. A gente está aqui no coração financeiro de Miami. As pessoas creem muito num discurso, e agora na hora da eleição vai surgir. Precisamos industrializar Palmas para fugir do emprego público. Esse discurso é fácil. Mas o que é a indústria sem consumo? A indústria no Brasil é cerca de 20%, Récio. A indústria no Tocantins deve ser menos de 15%. E olhe lá. Então, o que nós precisamos no Tocantins? De comércio. E como é que você tem comércio sem consumo? Então, Récio, ou a gente prepara escolas inteligentes como o SES vem fazendo, pega parceiros, faz escolas inteligentes com digitalização, com dignidade e com desenvolvimento. São os 3Ds do projeto Comunidade 3D, Favela 3D, que está espalhado no Brasil e em São Paulo. Esse projeto eu também sei desenhar. Eu sei escrever. Mas ele está acontecendo. Mas ele está acontecendo bem em São Paulo, maravilhosamente bem. E como é que ele está conseguindo fazer isso? Sociedade, ONG, governo, terceiro setor, todo mundo trabalhando junto com digitalização, com desenvolvimento. Eu não acredito nisso. Está acontecendo. Visite o governador Tarcísio e veja. Por trás disso. Coloque Gerando Falcões e descubra rappers, skaters, dancers, performers. Isso não é interessante para a classe política, senador. Ô, Récio, você está falando de São Paulo. Eu não sei se o amigo do meio ambiente, se o Orelha Seca, se o Pão Nosso de Cada Dia, se as casas de tijolito, se aqueles que cavaram valas, se aquilo foi interessante, porque alguma empreiteira deixou de ganhar dinheiro naquele momento. Tem muita coisa, Récio, o que define um homem público é o tal do espírito público. Quando meu pai disse, meu filho, resgate a palavra política em Palmas, é porque alguém condenou a política como se ela fosse uma coisa velha, a velha política. Como é que você vai fazer isso? E depois isso? entra na política. Fazer isso? Meu pai,
Meu Deus, ele foi um agente de transformação, Récio. De um simples vereador, sem escolaridade, ele estuda a geopolítica nacional, cria um estado, escolhe uma capital contrariando todas as cidades existentes e faz essa obra. Récio, eu sou contaminado por esse tipo de pensamento, de transformação. Nós temos que ser agentes reformistas e transformadores. Esquerda, direita, isso é muito discurso e pouco usado na prática da gestão pública. Então eu diria que o maior programa de renda mínima no Brasil, antes do Bolsa Escola, foi o Pioneiros Mirins. Isso vai estar de volta. Com 2 bilhões, Récio, eu vou colocar no primeiro ano, de 7 a 12 e de 12 a 17, 10 mil jovens a R$500. Isso é 5 milhões. Isso é 2% do orçamento mensal de Palmas. Isso dá para fazer. As 10 creches, o quadrilódromo, o hospital de urgência doméstica, isso cabe no orçamento. Agora, você tem que ter uma visão social. É isso que as pessoas lembram. Você tem que ter alguém aprovando isso na Câmara. Ah, sim, mas olha, Récio, eu vou te falar. Eu comecei com 5, perdi o Gaguinho na primeira semana, que já queria ser candidato a presidente, nos deixou, nós ficamos 4. E eu terminei com 7 e com outros 2 muito amigos. Então, assim, eu não vejo problema no vereador, ao contrário. Eles são o para-choque da política. Político que quer ser prefeito, que não lida com o vereador, mude de profissão. Ele está ali, ele existe. Mas hoje existe também o agente tutelar, existe hoje o agente comunitário, o presidente de bairro. Récio, o homem público, ele tem que ter 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias. Eu estou preparado, Récio, para entregar. O Bolsonaro tinha boas intenções, né? E deu no que deu. Sabe? Mas aí eu falo para você, você pode ganhar uma eleição desdenhando de tudo que é político. Mas quando você chega lá, você tem um congresso que é política. Você tem uma reeleição que está adstrita a partidos políticos. Ele não teve planejamento político, ele não teve um grupo de aconselhamento político, um grupo de geração de crise. Me parece que aquilo ficou entre os filhos dele, um gabinete que se denomina do ódio, que eu nem sei se existe. Eu trabalho com equipe de crise, com equipe de aconselhamento político, com equipe de marketing, com equipe de aconselhadores, que hoje é importantíssimo. Você tem mais de 20 jovens soltos pela cidade com telefones dizendo o que anda acontecendo. A política mudou, Récio. E a gente não pode continuar deixando a sala de aula, talvez seja a coisa mais antiga que existe no mundo. Uma lousa, um professor, uma carreira sofrida para se aposentar com o giz na mão. Hoje, Récio, tem instrumentos. Tem as escolas inteligentes. Deixa eu te contar um exemplo do SESI em Goiás, onde os estudantes fizeram um chiclete que está sendo usado na NASA. Récio, a gente não pode menosprezar a criatividade do povo brasileiro. Muito se falou na época em que eu vivia em Palmas. Na verdade, eu vivo ainda em Palmas. Sempre. Só estou de corpo presente eu te aqui acompanho. Nos Estados Unidos. É verdade. Acho que estou mais presente em Palmas. Sempre. E uma coisa a gente precisa tratar aqui. Antes da gente terminar, tem mais 2 perguntas. Muito se ouviu falar pelos corredores a sexualidade do senador. Há uma possível dependência química dele. O que é fato? O que é verdade? Ele fugiu do Brasil, se refugiou nos Estados Unidos. Queria te dar essa oportunidade para você dizer para mim sobre essas questões. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, Récio, eu tenho 7 filhos. O mais velho é com 42 e o mais novo com 5. São 3 meninas e 4 homens. Um subiu, está com Deus, então são 3 meninos vivos e 3 meninas. Eu acho que todos eles têm um grande depoimento sobre o pai que tem. Nem o meu mais ferrenho adversário me tira uma condição, Récio. Eles me veem na porta do Marista, eles me veem na natação, eles sabem que eu faço dever de casa com os meus filhos. Então eu sou um pai presente na vida dos meus filhos. E essas brincadeiras, sabe, Récio? Tem gente que diz, olha, o Eduardo, quando era prefeito, andava pelado numa moto. Exatamente. Por que eu haveria de andar? Eu andava visitando obra. Pergunte aos moradores antigos. Mas pelado numa moto? A troco de? Então, um prefeito, quem tem um pai como Siqueira Campos, que puxa as orelhas diariamente, que quer saber de mim, todos os dias ele me liga para saber onde eu tô. Eu nunca tive tempo para outra coisa, Récio. Quando eu vim embora para os Estados Unidos, eu governei de 92 a 96. Eu tirei um ano, sabe aonde, Récio? No FMI, na ONU. Eu vim ver a abertura do ano do microcrédito.
eu vim assistir sessões da ONU, eu vim assistir sessões e reuniões do FMI, eu vim aprimorar os meus contatos internacionais e voltei em 98 e fui eleito com 74,6%, em Palmas 78%. Então assim, eu não tenho nada... A que você atribui isso? A minha vontade de me conectar com o mundo. Eu acabo de vir... Mas dessas críticas? Ah, sim, Hessel, mas assim, adversário, quando dizem que não tem um defeito, a gente põe. Olha... Por causa do Raul Filho também. Sim. Aí eu devo perguntar isso a ele. Mas isso é uma peculiaridade de... Mas deixa eu dizer do Raul Filho, talvez, assim, eu fui um prefeito político. O Odite foi um médico que se elegeu em Colinas, mas ele não era um político. A Nilmar é uma educadora que veio de Brasília, que também não era política. Talvez a Cíntia não tenha tido uma trajetória política. Ela foi vice-prefeita, era esposa do senador. Hessel, eu sou eminentemente político. Raul Filho é eminentemente político. O Amasta teve que se transformar. Ele abominou a velha política, virou político. E eu pergunto qual é o grupo dele? Adir Gentil e Thiago Andrino. Muito respeito aos dois. Mas quem mais? Então, Hessel, eu digo para vocês, eu tenho uma legião de prefeitos e vereadores. Eu tenho vereadores da atual legislatura que estão com a prefeita, que estão contra, que estão me ligando, dizendo, estamos comemorando a tua vinda política. Eu vou te falar, não são menos de 10. Você está preparado? Olha, Hessel, para essa corrida? Eu não queria me mostrar soberbo nem pretensioso, mas eu diria muito preparado. Sei o que eu vou enfrentar, Hessel. Eu sei o que é pagar... Essa pergunta, acho que talvez seja um pouco dessa tônica. Sabe como é que está funcionando, Hessel? Eu conheço a política de Palmas. Hessel, eu sei que pagam R$80 para uma pessoa ir numa reunião, põe a cadeira, que se paga 15 litros para plotar um carro, que se compra líder de bairro, mas não se compra uma eleição em Palmas, Hessel. A gente compra... Você confia no seu partido? Olha, eu diria o seguinte, eu tenho todas as razões para acreditar. Porque a senadora só teve um partido na vida, PFL, Democratas e União Brasil. O que disse ela? Construir. Agora é hora de cada um. A Wanda Monteiro, quero citá-la aqui, é candidata pelo União Brasil. Vai construir. O que é a construção? Resulta em número de pesquisa. Hessel, vamos esperar 6 meses e ter uma nova conversa e ver como estão as pesquisas. Eu não era candidato. Portanto, você tinha... Amasta, Jane de Valcari, Júnior Gel, eram os 3 nomes mais citados. E mais nada. Se você fizer uma pesquisa hoje, é diferente. Mas eu não quero uma pesquisa hoje. Quando for na hora da decisão, em abril de 2024, eu tenho certeza que a professora Dorinha, tendo na mão pesquisas que me colocam em primeiro lugar ou em segundo lugar na disputa e que tem segundo turno, por que o partido não teria um candidato? O técnico Vanderlei Luxemburgo também tinha pesquisa favorável para ele. Veja só. E ele tinha. E eu tinha pesquisa e acompanhei. Nada. Sim, mas é porque ele tinha um dirigente partidário como o Carlos Amasta que permitiu que ele fosse até o dia da convenção para chegar no dia da convenção diante de uma Câmara e dizer: você não é mais, decidimos diferente. Hessel, aí é que está a diferença. A Dorinha não se assemelha em nada com o Carlos Franco Amasta. O senhor tem certeza? Absoluta. O senhor coloca a mão no fogo? Coloco e digo mais, eu ficarei no União Brasil até o dia em que me forem dadas condições claras, com cronologia, com metodologia, com parâmetros. E aí disse assim, bom, você não atingiu as regras para ser o candidato a prefeito, humildemente vou buscar outra legenda. Mas vou lutar dentro do meu partido, porque eu tenho um sonho, eu tenho um ideal, eu tenho um passado, eu tenho uma história, tenho ideias para este futuro que não é um futuro distante, pode ser agora. O senhor sabe que... E não abro mão desse sonho. O senhor sabe que dinheiro manda. Ah, manda muito, manda muito. Plota carro, 15 litros de gasolina, paga cadeira, compra gente para ir em reunião, mas eu tô louco para desmanchar isso, Hessel. Eu tô louco para ver o povo fazer o que fez em 92, cantar meu nome, sonhar, me carregar nos braços e eu a eles, e depois fazer uma gestão popular, fazer uma gestão no térreo, fazer uma gestão perto da população. A moto que as pessoas citam, os adversários, era a moto que eu visitava as obras, Hessel. Então visitar as obras, estar perto da população, conversar com as pessoas, quem
morou em Palmas sabe do que eu estou falando. E quem não era desse tempo, tem o pai que era. Então tem gente que diz assim, ai, minha mãe, como criança, botou um dedo num baldinho de tinta e ganhava um presente. Todas as crianças de Palmas ganhavam um presente. A gente dividia nas escolas e a gente fazia um baldinho de tinta, aquela tinta de carimbo. Comenta até hoje. Aí a pessoa vai lá, bota o dedinho, ganhava um presente. Aí em casa lavava para ganhar um segundo presente. Não, você já ganhou o seu. Ah, mas a minha mão, esse dedinho tá tão limpinho. Senador, você acredita que a simplicidade compra voto? Eu acho que a simplicidade de ter feito Amigos do Meio Ambiente, os Pioneiros Mirins, de ter feito programas sociais, eu montei uma ótica popular, nós construímos óculos. Em 2 anos não tinha nenhuma criança precisando. Senador, não, mas é diferente. Aí eu falo, sabe por quê? Você fazer um programa de óculos a perder de vista, sem oftalmologista, sem receita, é diferente. Você ter uma ótica dentro do município que pega as crianças, leva para o teste, leva para o oftalmologista e 45 dias depois entrega o óculos, Hessel. Isso era uma política pública. Talvez isso tenha inspirado o desvirtuamento que deu a cassação. Eu não vou fazer como candidato, Hessel. Eu vou fazer como prefeito, voltar a fazer programa de inclusão social. Hessel, se dá para, com muito respeito, eu achei meritório que o funcionário público da prefeitura, vamos colocar em média, tenha recebido R$500 de vale alimentação. São 11 mil funcionários, são 5 milhões e meio. Hessel, imagina você pegar então 11 mil famílias em Palmas e dar a ela R$500 por mês, custar outros 5 milhões de reais, 2% do nosso orçamento. Isso vai fazer o consumo crescer, Hessel. Então, se vocês querem comércio forte, se você quer consumo, o que existe nos Estados Unidos? Consumo, crédito. Havendo consumo e crédito, as pessoas vêm para produzir. A pequena confecção, o pequeno negócio, a tecnologia. Então, falar em industrialização passa antes por preparar o ambiente da cidade acolhedora para o negócio, ter fomento no consumo. A logística de Palmas não contribui. Mas eu não falo em industrialização, eu falo no fortalecimento do consumo e do comércio para depois nós imaginarmos ambientes como há em Goiânia hoje de confecção. Você não acha não que o governador Siqueira Campos errou? Não existe logística em Palmas, cá entre nós. Não tem. A gente não tem acesso em Palmas. Não, ele colocou a Palmas, ele não podia fazer para 500 anos ele. Então ele colocou Palmas no centro geodésico do país, do lado do traçado da ferrovia, do lado do traçado da hidrovia, interligando as rodovias. Então ele colocou não tem para acesso, ser o centro. Senador, não tem acesso. Não tem consumo hoje, mas os acessos existem, como não? A Ferrovia Norte-Sul está do lado. Estradas em péssimas condições. Você tem uma bitola da ferrovia complicadíssima. Sim. Você tem o transbordo dos rios, também uma situação complicadora. Não existe esse cenário a curto prazo. Não, mas a gente tem que acreditar que o maior desafio do Tocantins hoje é ver implantado o porto de Praia Norte. Tem que derrocar o Pedral do Lourenço. Aí as coisas virão da Zona Franca de Manaus, vão pegar em Imperatriz, o terminal, e vão passar por Palmas, descer até Anápolis. Hessel, um homem não faz alguma coisa para a sua vida. O meu pai não fez Palmas no centro geodésico do país, senão ele teria botado em Araguaína, em Porto ou em Gurupi. Ele colocou em Palmas, ao lado de uma hidrovia, ao lado de uma ferrovia, ao lado da maior área de aeroporto, pensando no nosso futuro. Não é porque não está acontecendo agora, Hessel, que eu teria que fazer diferente. Eu acho que a gente tem que preparar o Estado para o futuro. Franklin Delano Roosevelt, quando fez a Marcha para o Oeste, ele trouxe ferrovias para os dois lados dos rios, fez hidrovias. Ele não errou. Ele estava certo, ele foi muito combatido. Então, Siqueira Campos, para mim, é um visionário. Palmas é um achado de cidade, é uma maravilha de projeto. Mas o segredo é continuidade, né? Sim, aí talvez, Hessel, são 27 anos que eu deixei a Prefeitura de Palmas. Por isso é que eu preciso, entenda. Muito tempo, senador. Sim, é muito tempo. Mas acredite que as maiores obras ainda são essas, em todos os campos. É verdade. O Espaço Cultural, o Ginásio Ayrton Senna, as 10 escolas, é verdade. a Escola Técnica Federal, as maiores galerias de água pluvial e os maiores programas sociais. Então o Eduardo agora
já mais velho, com o ego lá embaixo, despido das vaidades, carcomido pelo tempo, com rugas, com 64 anos, com paciência, com aquele pedido de perdão, pedido de compreensão, mas não confundam. Pedindo perdão, pedindo compreensão, mas pedindo passagem para ir direto para a urna. Hessel, quem votar em Palmas vai encontrar o meu nome na urna. Não sei com que sigla. Espero firmemente que seja no União Brasil, 44. Olha, eu vou falar uma coisa para o senhor aqui com sinceridade. O senhor está muito candidato. O senhor tá muito candidato. Você não acha cedo demais? Cedo demais, gastando gasolina à toa. Vão gastar muita gasolina, como eu disse, explotando o carro e pagando gente. Mas sabe o que acontece, Hessel? O jogo estava decidido, amigo. Eu zerei a partida, Hessel. Olha, eu não posso resistir. Eu pedi aos grupos que me apoiam que não façam meme, que não brinquem com a vida dos outros, que essa eleição passa. Eu não quero legar ao Samuel e ao Gael inimigos para o futuro por causa da política. Desista. Mas... Não. Desista. Não, Hessel. Depois dos 60, enfado e canseira. Ah, sim. Então eu vou te desafiar. Com quantos anos Siqueira Campos assumiu o governo em 88? 60. Não há homem que não esteja habilitado por ter 60 anos de idade, ao contrário. Então, Hessel, eu estou muito novo, cheio de ideia, e esse meme que eu estou dizendo que eu vi nas redes, que eu deplorei e falei, não quero que façam isso, ele tinha lá uma mosca voando na sopa de alguém. Então, o que quiseram dizer com isso? Que já havia um negócio pronto, havia um combinado, mas não combinaram com o povo. E o povo de Palmas está feliz por ter uma outra opção. Não há uma pessoa da população que não esteja comemorando. Olha, eu tenho mais uma análise. Sempre morre no final, hein? Olha, eu diria o seguinte, eu não me vejo como uma mosca, eu me vejo apenas como alguém que trouxe um outro cenário. Eu não vim para atrapalhar ninguém, mas eu vim para inquietar a consciência e despertar o eleitor de que tem que ter debate. E quando você diz que está muito longe, está antecipando, o ruim é você deixar nos 6 meses que separa a eleição, os marqueteiros treinarem os políticos para dizer, eu vou fazer para a saúde, eu vou fazer mais escolas, eu vou fazer projeto, inventa nome de projetos, coisa que eu não preciso, porque eu fiz esses projetos funcionarem. Essa modéstia à parte, fui um bom deputado federal, líder de partido, fui um bom deputado estadual, fui um bom secretário de Estado, a quarta cultural, quanta coisa. Eu tenho certeza que eu vou ser um grande prefeito de Palmas. Sucesso. Eu que agradeço.